Como eu não tinha iniciado a gravação, vou fazer o seguinte: boa noite a todos, tá? Os comunicados de tarefa, última aula no YouTube, primeiro mini, tá? Já está devolvido na aba de atividades. Lembrar de fazer apontamentos, resolver questões de discussão, resolver exercícios, ler o livro, o texto, Young and Friedman. Primeira avaliação, conforme o plano de disciplina 06 do 04. Assuntos da primeira avaliação: campo elétrico, potencial elétrico, capacitância. Estou gravando a aula e vou fazer uma chamada ao final da aula. Lembre que hoje é uma aula dupla, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer algum fazer algum comentário? Deixa eu falar um pouquinho sobre o primeiro mini teste, tá? Agora que vocês já estão com ele na mão, então documentado. Eu ainda vi muito erro conceitual. Seriam erros conceituais um pouco primários, né? Então, por exemplo, você pede o campo elétrico no centro de um quadrado. Então, eu vi vetores desenhados não no centro do quadrado, mas sim nas cargas, tá? Então lembre que o campo elétrico ele é gerado por uma carga fonte e ele pode ser avaliado em qualquer posição. O campo elétrico está no meio do espaço. Ele não está atrelado a uma carga fonte. Se nessa posição do espaço você colocar uma carga teste, né, uma pequena carga, alguma coisa assim, então aí ele vai atuar sobre essa pequena carga na forma de uma força elétrica, ok? Então também teve outros detalhes assim que mostram que a turma está precisando amadurecer muito mais essa parte de campo elétrico, né? Tanto a parte vetorial, por exemplo, uma resistência de tratar campo elétrico como vetor, uma tentativa de tratar ele como número. Então, muita atenção quanto a isso. O campo elétrico não é um escalar, é um vetor, tá? Então, você tem que decompor, você tem que pegar componente, você tem que fazer soma de componentes, né, X, componentes Y, para você ter a resposta. Então, muita atenção a isso. Lembrar também o seguinte, isso é essencial. Como eu combinei com vocês, a gente fez a parte de superposição de campos elétricos para várias distribuições de carga. E eu falei que eu estaria cobrando, né, uma dessas na primeira avaliação. Então, eu devo ter uma questão ou de campo elétrico ou de potencial elétrico, tá? Que envolve dividir um objeto carregado em pequenos DQs e calcular o campo elétrico em uma certa posição a partir de uma integral. Então você deve ver nessa primeira avaliação pelo menos uma questão que envolve integração, ok? Claro, sempre vai ser a situação onde eu tenho uma linha de cargas, né? Então eu não vou entrar no mérito de obter campo elétrico de uma placa, tá? Porque aí envolve um integral duplo. Então eu não me sinto à vontade de cobrar de vocês integração diária, ok? Então a gente vai focar integração ao longo de uma linha, ok? Então isso aí fica beleza, porque é bem dentro do que a gente fez. Especificamente, lembre, aquele campo elétrico é igual a lambda sobre 2π epsilon 0r, ok? Então a gente obteve essa equação, né, de forma bem clara, fazendo um integral. Existem outras formas de fazer. Eu poderia até escolher um caminho diferente e obter o mesmo resultado. E também tem variações dessa questão que você pode estar cobrando. Então fique bem atento, uma linha de cargas, um anel de cargas, uma coisa assim que envolva uma distribuição unidimensional, que tem somente uma dimensão. Alguma pergunta, dúvida? Estão anotando essas coisas todas? Isso é bom, viu? Ok. Então, o fluxo de hoje. A gente vai falar sobre o campo de Coulomb, é uma continuação ainda. Eu vou Professor, voltar. Oi. Comentários, viva, diga. perdão, perdão interromper aí, mas a tela do senhor não está passando não, ainda tem potencial elétrico. Viu? É verdade. É, isso aí às vezes acontece, e eu não sei dizer de você nem porquê. Aplicação do campo de Coulomb. Eu vou voltar um pouquinho, vou refazer o último exercício, tá? Vou entrar em potencial elétrico do potencial para o polo elétrico e para uma distribuição contínua de cargas, tá? Eu vou também fazer o seguinte, vou no final da aula falar como obter o campo elétrico a partir do potencial. Isso é a operação meio que inversa, tá? No cantinho direito aqui embaixo, força,
ok? Fica aí a ideia. Muito bem. Campo e o quadrado. A gente vem trabalhando o seguinte. Existem 4 descrições possíveis para qualquer campo elétrico que você escolha. Seja ele o campo de Coulomb, o campo de um dipolo, o campo de uma linha de cargas, o campo de uma placa ou o campo entre duas placas, tá? Então, você tem todos esses campos disponíveis para você entrar aqui no canto esquerdo inferior. Uma vez você fez isso, você pode pensar em força, tá? Quando você coloca uma carga teste ou uma carga pequena próxima ao campo elétrico, tá? Então você pode obter uma força que atua sobre essa pequena carga. Essa pequena carga, ao se deslocar, ela sofre uma variação de energia potencial. Ela tem a capacidade de transformar energia potencial em energia cinética. Isso ocorre se a carga é solta e está livre para se movimentar. Mas também é possível que haja uma variação de energia potencial e você vá segurando a carga e a carga não desenvolva energia cinética. Então, a energia cinética vem sempre que a carga está livre para se movimentar. E a partir do campo, você também pode obter a diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico vai dar uma forma de você pensar o que acontece dentro de um campo elétrico, com uma analogia simples que baseia-se na altura. Você vai pensar assim: o potencial é mais alto perto de uma carga fonte positiva e o potencial é mais baixo perto de uma carga fonte negativa. E assim você começa a entender o potencial elétrico como se fosse uma superfície, e você começa a perceber que essa superfície é como se fosse uma montanha russa. As coisas gostam de espontaneamente sair do alto e ir para o baixo. Ok? Então, como é que você identifica se o movimento de uma carga é espontânea? Bem, ela sai espontaneamente do potencial elétrico alto para o potencial elétrico baixo. Ok? Então, esse é o quadrado. Agora, vamos aplicar ele para Coulomb, tá? Então, eu vou repassar um pouco da aula de ontem, tá? Só para a gente estar fixos, né, do que a gente está falando. O campo de Coulomb, então, dessa vez, na última vez, eu usei o campo elétrico uniforme e explorei o quadrado todo. Agora eu vou usar o campo de Coulomb. O campo de Coulomb é o campo de uma única carga fonte. Ok? Então a gente consegue, tá? A gente já sabe, né? Conhece o campo de uma única carga só. Ele é dado por, em módulo, K vezes Q sobre R ao quadrado. É justamente o que eu posso colocar aqui nesse canto esquerdo inferior. Pronto. Coloquei o campo elétrico ali. Agora eu vou usar esse ponto de partida para preencher aqui todas essas nuvenzinhas, os 4 cantos do quadrado. E eu vou subir e descer nele conforme aquele plano. Quando eu subo e desço entre campo elétrico e força, ou entre diferença potencial e variação de energia potencial, eu simplesmente multiplico ou divido por Q. Pode ter um sinal, isso depende da convenção, tá? E eu também posso passar de força para variação de energia usando um integral. E eu posso passar de campo elétrico para variação de potencial também usando um integral. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Tem vários caminhos que podem ser feitos, eu vou escolher um e vou sair fazendo. Qual é a minha ideia? Primeiro, colocar uma carga aqui, ó, para eu estar verificando o campo. Se eu boto essa pequena carga aqui, ela sofre uma força devido à carga fonte. Então qual é essa força? Essa é a força de Coulomb entre duas cargas. Ok? Eu já tenho o campo elétrico aqui, a gente sabe que, por definição, a força vai ser a carga vezes o campo elétrico. Ok? Então, eu vou pegar esta expressão aqui e vou substituir. Se eu faço isso, o meu resultado fica um resultado conhecido lá do ensino médio, inclusive, que é a força de Coulomb. A força de Coulomb diz que a força vai ser K, Q pequeno, Q maiúsculo, sobre R ao quadrado. É essa expressão que eu vou colocar aqui em cima. Eu já entendo que ela é a força sobre uma pequena carga. E agora eu vou trabalhar para obter a expressão para energia potencial. Então eu vou obter essa expressão a partir da ideia da variação da energia. Ou seja, eu vou imaginar que eu realizo o trabalho sobre a carga, Q0, pequena, e vou realizar trabalho para deslocar ela de um ponto A até um ponto B.
uma certa distância, um certo deslocamento. Ok? Muito bem. Eu vou medir a posição dessa carga a partir do centro da carga-fonte. Então, eu estou colocando a origem dos eixos no meio da carga-fonte. A carga-fonte está na origem dos eixos coordenados. Muito bem. Se isso é verdade, a distância da carga-fonte até o ponto A vai ser R, tá? Ok? Como meu integral envolve L, tá? Eu vou identificar R com L. Muito bem. Sempre que eu tenho uma expressão para o trabalho realizado sobre uma carga, ao movê-la de A até B, vai ser justamente a integral, tá, de A até B da força escalar o deslocamento. Força é vetor, deslocamento é vetor. Produto escalar. Isso quer dizer módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Muito bem, é o que eu escrevi aqui à direita. Eu agora saí de uma notação de vetores e eu não tenho mais vetores nessa expressão. Essa expressão agora é uma expressão escalar. Por quê? Do lado de cá, ó, o trabalho é um escalar. Lembre que as descrições da esquerda aqui são vetores, as descrições da direita são escalares. Muito bem. Então, fazendo aqui, eu vou procurar então estar substituindo f e dl para poder fazer meu integral. Observo que o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, a força está para a direita, o deslocamento está para a direita também. Então, como a gente viu anteontem, o ângulo é 0 graus. Então, cosseno de 0 vai ser 1, ok? A força é simplesmente K, Q0Q sobre L quadrado. Eu peguei a expressão da força e coloquei aqui dentro. E aqui está o meu dr para fazer minha integral, ok? Eu estou fazendo trabalho levando a carga de A até B, ok? Muito bem. Então eu quero fazer essa conta aqui. Coloco o que é constante em evidência, o K é constante, coloquei em evidência. A carga pequena e a carga grande, a carga fonte, né, são constantes, coloco em evidência. Simplesmente fica o integral de A até B de R elevado a menos 2, né, porque R ao quadrado estava no denominador. Então eu posso escrever assim, tá, para poder integrar com facilidade. Eu vou somar 1 ao numerador e vou dividir pelo resultado. Se eu fizer isso, minha expressão, ó, aparece um sinal negativo, né? Porque o menos 2 com mais 1 fica menos 1. O R, então, ficou no denominador, elevado à primeira potência. Não escrevo a primeira potência, então não precisa. E o menos veio aqui, ó, para frente. Eu tenho que avaliar isso entre A e B. Note que o que muda é R, né? R de A é pequeno, R de B é grande. Então eu vou ter que fazer a substituição aqui. Eu não vou fazer essa substituição agora, eu vou simplesmente comparar isso com a variação de energia potencial, ou seja, isso aqui gera dois termos, a variação da energia potencial tem dois termos também, sempre a energia potencial final menos energia potencial inicial. Então dá para eu identificar a forma da função da energia potencial. Energia potencial tem que ser justamente K, Q pequeno, Q maiúsculo sobre R. É isso que me dá a energia potencial. Se você, inclusive, for e verificar a unidade, tá, do que está aqui, bem aqui, você vai descobrir que é Joule, ok? Então, dá certinho. Eu tenho, então, a expressão para a variação da energia potencial. Note que à esquerda eu tenho um negativo, à direita eu tenho um negativo, então esse negativo cai. E a minha expressão fica assim, ó, K, Q0Q sobre R, que eu vou colocar aqui na nuvenzinha, bem aqui em cima, tá? Então, eu transfiro para cá, e o potencial elétrico, que é a quarta descrição, vai ser simplesmente eu pegar esta expressão aqui e dividir pelo Q0, tá? Se eu faço isso, ok? Então, eu peguei ó, a energia potencial e dividi pelo Q0, o negativo corta com o negativo, e eu vou ter o seguinte, que o potencial elétrico, a expressão para ele é KQ sobre R. Então eu coloco ele aqui nessa pontinha. Muito bem, isso aí me dá então o quadrado de relações eletrostática aplicado justamente à situação de Coulomb. Tenho todas as relações aí possíveis. Eu posso então dizer o seguinte, se duas cargas estão muito longe uma da outra, a energia potencial vai a zero. O potencial a gente vai definir como sendo zero no infinito, então a gente fala aqui o potencial de referência, isso também vale, se usar o potencial de referência, é suficiente você usar um aterramento, tá? Ou então um ponto bem distante de onde você está.
O potencial de uma carga positiva é positivo e o potencial de uma carga negativa é negativo. Foi por isso que apareceu aqui o mais ou menos, ó. O mais ou menos. Se a carga fonte for positiva, eu uso mais. Se a carga fonte for negativa, eu uso menos. Ok? Isso dá uma certa confusão na cabeça do aluno, porque é o seguinte, ó, no lado esquerdo, eu uso Q maiúsculo, né? E a gente falou que Q maiúsculo não tem sinal, não tem positivo nem negativo. E à direita, ele também não tem sinal positivo e negativo. Mas a expressão tem o positivo e negativo. Fica parecendo que esse Q é com sinal, mas não. O positivo e negativo está atrelado à expressão. É o potencial que é positivo, é o potencial que é negativo. Tá? Então você vai escolher um de acordo com o sinal da carga-fonte. Muito bem. Então, a gente estava aqui naquela questão, eu coloquei lá para vocês, tá? Eu vou ler rapidamente para a gente poder estar resolvendo. Considere uma carga-fonte que é igual a 25 nanocoulombs fixa na origem dos eixos coordenados. Determine o campo elétrico em um ponto P ao longo do eixo X em X igual a 2 centímetros. Então, ó, eu quero saber aqui primeiro qual é o campo elétrico nessa posição devido a essa carga-fonte. Entendeu? Ok. Então, Professor, oi. eu acho que o senhor respondeu essa questão Eu aula sei. passada. Aí eu tô revisando ela, entendeu? Eu falei, eu vou voltar um pouquinho e vou revisar. Eu botei mais ilustração para você poder ver. Eu acho que eu fiquei sentindo assim que muita gente só boiou na resolução. Então não conseguiu visualizar. Então minha tentativa agora é trazer para uma visualização, ok? Mas obrigado aí pelo toque. Então, muito bem. Eu quero então o campo elétrico aqui nesse ponto. Vamos fazer isso logo. Então, o campo elétrico tá, de Coulomb está naquele quadrado. Se eu tenho uma única carga-fonte, é o que eu tenho aqui, então eu pego a expressão ali. Só que muda. R é essa distância aqui, ó. Muito bem. Então, substituindo os valores, eu vou passar rapidamente, porque a gente já falou sobre isso, tá? Aí eu tenho aqui o campo elétrico, 5,62 vezes 10 a quinta volts por metro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem um vetor campo elétrico no ponto P que tem este tamanho aqui. Está apontando no sentido positivo do eixo X, ou seja, mostra que essa é uma carga positiva, a carga-fonte é positiva. Claro que o vetor tem que estar aqui, ó, bem em cima da linha. Às vezes eu boto para o lado para você perceber o vetor, mas ele fica bem em cima do ponto. Note que não tem nada aqui, o espaço é vazio. O ponto é abstrato. Muito bem. Agora eu quero a diferença de potencial, tá, entre o ponto P e S. Então, de P para S. Note aqui a ordem, ó, P primeiro, S depois. Diferença de potencial sempre quer dizer o último menos o primeiro. Então, isso tem que ser VS menos VP. Olha a ordem aí. Isso também define como é que você deve usar o multímetro nessa situação. Você vai medir com a ponta com em P, a outra ponta de prova positiva vai estar em S, ok? Então essa é a forma de usar o multímetro. Eu primeiro preciso calcular o potencial em P, tá aqui a expressão, veio lá daquele quadrado. Note que eu escolhi o positivo, porque a carga-fonte é positiva. Muito bem, colocando os números aqui, então eu tenho o resultado de 11,2 vezes 10 a terceira volts. E aí eu vou repetir a mesma coisa para o potencial em S. O que é que muda? Em vez da distância RP, eu agora estou usando a distância RS. Vai da fonte até o ponto. Muito bem. Resultado, 7,6 vezes 10 a terceira volts. Muito bem. Eu guardei os dois aqui. E eu quero a diferença de potencial. Então, VS menos VP. VS foi 7,5 kV menos 11,2 kV. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá vendo? Isso quer dizer que o potencial em P é 11,2 kV e o potencial em S é 7,5 kV. Note que o potencial aqui é mais alto, aqui é mais baixo. Isso é na minha imaginação. Eu estou imaginando que o potencial é mais alto em P e mais baixo em S, como se fosse uma altura, ok? Então a parte da imaginação é eu estou imaginando mesmo, um lugar mais alto, outro lugar mais baixo. Muito bem. Próxima questão pede para colocar, né, a carga teste aqui em P. Eu vou fazer isso, coloquei a carga, tá? E eu quero saber a variação de energia potencial. Quando ela sai de P e vai para S. Então, pelo meu quadrado,
a variação de energia potencial também pode ser calculada como o valor da carga multiplicado pela diferença de potencial de P para S. Eu já calculei esse número está aqui, tá aqui em cima. Ok? Então, eu consigo substituir e eu tenho aí uma variação de energia potencial quando a carga sai de P e vai para S. Okay? Professor, diga. Aproveitando que você está respondendo essa questão, Sim. A variação da energia potencial, eu achei que a gente usava aquela questão, a equação, né, que da carga com a pequena carga dividido pelo tamanho vezes o K. Tá. Aí faria de um, depois o outro e faria o diferencial. Sim. Aí eu não entendi o porquê. Sim. Depois, com paciência, também faça assim e você vai ver que dá o mesmo resultado. Ok? Então, se você pegar aquela K, Q pequeno, Q maiúsculo, por quê? Note que o potencial, tá? Ele é feito com K, Q maiúsculo sobre R. Quando eu multiplico pelo Q pequeno, eu tenho justamente aquela expressão. Só que se eu voltar e usar essa expressão que você está sugerindo, eu vou ter mais conta para fazer. Como eu já tenho o potencial, já tenho a diferença de potencial, aí é tão simples quanto multiplicar pelo Q. Experimente voltar e calcular a variação de energia potencial, avalie a energia potencial em P, avalie a energia potencial em S, e aí faz a diferença. Vai dar justamente menos 5,63 vezes 10 a menos 6 joules. O que acontece é que nós temos um retângulo, né, um quadrado de relações. Esse quadrado permite, então, que você use qualquer caminho que você queira. Você pode ir em uma rotação horária e uma rotação anti-horária. Você vai escolher o que dá menos trabalho para você. Então, claro que no início não, eu quero ir para a definição e fazer conforme eu estou seguro. Mas conforme eu vou pegando traquejo, eu vou dizer, olha, tem caminhos que são melhores, tem caminhos que são piores. Né? Então, se eu puder evitar o caminho pior, eu vou fazer isso. Note aqui o seguinte, eu vou pegar essa carga e vou levar de P até S. Eu coloquei aqui em cima uma bolinha. Note que ela não está azul, nem vermelha, nem nada. Ela é uma bolinha de gude. Eu botei uma bolinha de gude aqui. E aí o seguinte, eu vou imaginar isso, ó, conforme essa carga vai de P para S, a outra carga desce uma ladeira, a outra bolinha, né, desce uma ladeira. Então verifique aí, ó. Eu tenho aí, ó, a carga vai de P para S. É isso que acontece na realidade. Na minha imaginação, eu estou imaginando, olha, tem uma bolinha aqui que está no alto, a bolinha quer rolar para a parte mais baixa. Então ela vai espontaneamente descer ladeira. Então eu estou imaginando que tem uma ladeira aqui. Essa ladeira, ela pode ser uma ladeira em linha reta ou pode ter uma certa curvatura. Essa ladeira tem uma certa curvatura. Por que eu sei isso? Porque o potencial, como a gente mostrou, para carga pontiforme, de uma carga fonte vai ser KQ sobre R, ou seja, depende de 1 sobre R. Isso quer dizer que ela cai assim, ó, sem ser em linha reta. Muito bem. Então a gente sabe aí o que acontece, o que a gente está imaginando. Ok. Eu preciso então a variação da energia potencial transformar em energia cinética. Eu vou imaginar que a carga, quando eu soltei em P, ela estava parada e ela vai espontaneamente para S sem eu mexer nela. Então ela vai transformar toda a energia potencial em energia cinética. Aí, como eu falei, a gente pode usar Torricelli. Perceba que essa equação aqui é a equação de Torricelli. Você pode mostrar diretamente. Aqui, ó, esse 1/2, você multiplica para a esquerda, o 2 vem para cá. A variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial. Então, isso vai ser mg vezes ΔY, a variação y. Os m's todos cortam e você vai ter 2 vezes a aceleração vezes a distância é igual à diferença do quadrado das velocidades. Então, isso aqui nada mais é do que a equação de Torricelli, não traz nenhuma novidade, mas tem uma interpretação muito forte, né? Variação de energia cinética. Esse termo aqui é nulo e eu posso isolar a velocidade, né? Quando chega em S, se eu faço isso, eu vou ter como resultado 225 metros por segundo. Ok, aqui não tem mais nada interessante, tá? O campo elétrico, pede-se o campo elétrico. Oi.
essa energia cinética, o senhor usou como resultado a energia cinética de o campo de P Não, ou o resultado repara, o que eu fiz aqui, ó, tá vendo? A variação da energia cinética, ela é exatamente igual à variação da energia potencial mudando o sinal. Tá vendo como aparece aqui menos 5,63 vezes 10 a menos 6 joules? É só eu mudar o sinal aqui e colocar esse número aqui dentro. E aí eu consigo fazer a conta de 225 metros por segundo. Eu estou imaginando então que toda a energia potencial virou energia cinética. Conforme a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta, então isso justifica a mudança do sinal. Ela sempre vai mudar o sinal? Sempre que você tem assim, porque o teorema lá da energia potencial e energia cinética de física 1 foi justamente dizer o seguinte, que a variação da energia potencial é igual a menos a variação da energia cinética. Porque está dizendo o seguinte, conforme a energia potencial diminui, a energia cinética obrigatoriamente tem que aumentar. Ok? Então o negativo tem essa interpretação. Ok. E tá bom, em P, se você calcula o campo elétrico, você tem um valor grande. Tá? Em S, se você calcula o campo elétrico, você tem um valor menor. Isso está mostrando, então, que a força não é constante ao longo do percurso. Então é muito importante isso. Se você quiser, por exemplo, eu quero a velocidade, e eu vou usar, por exemplo, aquela estratégia que vocês usaram no mini teste, ou que vocês usaram, que eu usei na última questão, que o campo elétrico era uniforme, que eu falei o seguinte, ó, o campo é uniforme, logo a força é uniforme, a aceleração é uniforme, então eu posso usar aquelas equações da cinemática. Aí aqui, esse argumento não vale mais. É por isso que eu usei justamente a variação da energia cinética, né, é igual a menos a variação da energia potencial. Então foi isso que eu utilizei para tirar a velocidade. Não vai funcionar eu tentar usar aquela equação, por exemplo, V é igual a V0 mais AT. Isso só funciona se a aceleração é constante, e aqui a aceleração não é constante. Eu poderia utilizar a equação, olha, eu vou usar a equação x é igual a x0 mais v0xt mais 1/2 da aceleração em xt ao quadrado. Aí eu não vou poder usar essa equação, porque a aceleração aqui também não é constante. O que é que eu posso usar? Acontece que Torricelli, como é baseado na variação da energia, né, conservação da energia, então ele vale. Aí você pode utilizar o Torricelli ou você pode utilizar, melhor ainda, o teorema, né, de que toda energia potencial virou energia cinética. Aí não tem erro, nunca. Muito bem. Ok. Então, a gente mostrou aqui essa situação onde eu tenho duas cargas. Eu estou usando o quadrado de Coulomb para eu entender o que está acontecendo quando eu não tenho uma carga-fonte, mas eu tenho duas cargas-fontes. Para a gente, isso é um dipolo. Então, eu acabei de passar da situação de Coulomb para a situação do dipolo. Acontece que eu consigo fazer a situação do dipolo simplesmente considerando a superposição. A superposição de campo elétrico quer dizer que se você tem duas cargas fontes, o campo elétrico resultante é a soma. Que nem naquela questão do mini-teste, onde você é pedido o campo elétrico em um certo ponto, né? Então você tem várias cargas fontes, não dá para usar Coulomb, né? E a ideia de que campo elétrico é um vetor. Aqui eu vou fazer uma coisa parecida. Eu vou dizer, olha, quando eu for pensar no potencial elétrico de um dipolo, eu vou imaginar que a carga positiva aumenta a tensão e a carga negativa diminui a tensão. Se eu fizer a soma desses dois potenciais, eu vou ter então o potencial resultante. Só que soma é essa? Essa soma é uma soma escalar, então morreu vetores nessa soma. Então, agora eu tenho um princípio da superposição que é escalar. É muito mais fácil de trabalhar do que quando eu tenho uma superposição para campos elétricos, que são vetores. Então, eu mostro aí uma rotação, né, para você ver. Isso aí é uma superfície de potencial elétrico. Os anéis são justamente as equipotenciais. Se você pegar esses anéis todos e projetá-los no plano, você vai ter justamente o mapa do potencial elétrico, como eu já mostrei em figuras em outras aulas, né? Que você pode projetar isso em 2D. Muito prático. Muito bem, a expressão aí, ó, soma,
escalar, muito simples. Muito bem, aí está aí a questão, a gente parou aqui na última aula, a gente vai estar retomando aqui. Considere aí, você tem duas cargas, tá, de sinais diferentes, tá? Você tem uma carga Q1 e uma carga Q2, e você também tem uma distância, ó, entre a origem e a carga Q1, 10 centímetros, entre a origem e a carga Q2, 15 centímetros. E a questão pede, considere duas cargas, uma positiva, é a minha Q1, outra é negativa, a Q2, tá? Determine o potencial elétrico em A, eu quero ele em A, eu quero também ele em B, e em seguida eu quero a diferença de potencial entre A e B. Isso vai me dizer se uma carga teste aparecer na jogada aí, como é que ela vai se movimentar. Então, para isso eu quero o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico de um dipolo, novamente. Note que eu tenho duas cargas. Então, aquele desenho em 3D é como se estivesse aqui, jogado aqui em cima disso. Eu não estou desenhando esse potencial elétrico, eu vou calcular no ponto. Muito bem, então, minha primeira ideia, eu quero o potencial em A. O potencial em A, de acordo com a receita da superposição para potenciais da transparência anterior, diz o seguinte, que o potencial em A vai ser o potencial em A devido à carga Q1, somado simplesmente com o potencial em A devido à carga Q2. Então vamos fazer justamente isso. Eu preciso do potencial em A devido à carga Q1, então isso vai ser igual a carga Q1 é positiva, então eu escolho o positivo, K vezes o valor de Q1, que é dado aqui na questão, 2 nanocoulombs, dividido pela distância R1A. Então, eu quero a distância entre a carga 1 e a posição A. Ó, eu quero essa distância aqui. Isso vai ser exatamente 15 centímetros. Muito bem, substituindo os valores, isso vai me dar, então, 120 volts. Ou seja, o potencial em A, devido à carga Q1, é 120 volts. Claro, isso é para cima. 120 volts acima do 0 volts no referencial. Onde é que é o referencial para cargas pontuais? É lá no infinito. É lá no infinito que é zero. Ou seja, se eu viesse de bem longe com o voltímetro, medindo a tensão ao longo do caminho, deixava a ponta com lá no infinito e vinha trazendo a positiva, e vinha andando. Aí o potencial ia aumentando, 10, depois 30, depois ia subindo, até chegar em 120. Quando eu tivesse 120, eu estava em A. Ok? Então isso é potencial acima. Eu estou subindo ladeira. Muito bem. Devido a potencial em A, devido à carga 2, ou seja, em A, devido a essa carga aqui. Note que essa aqui é uma carga negativa, então eu escolhi o negativo. Fica K, Q2, sobre R2A. R2A é a distância entre a carga 2 e o ponto A, ó, essa distância aqui. Isso vai ser 10 centímetros. Substituindo os valores e fazendo a conta, isso vai me dar então menos 360 volts. Eu estou pronto agora para fazer essa diferença de potencial. Essa diferença de potencial não, essa soma. Eu estou pronto para fazer a soma. A diferença de potencial só vai vir depois que eu tiver o potencial em A e em B. Eu ainda não obtive o potencial em A. Então eu preciso agora substituir para obter o potencial em A. Eu vou colocar então, ó, os dois valores aqui, ó, 120 volts mais menos 360 volts. Note que eu estou somando um valor negativo. Isso vai me dar o resultado, então, de menos 240 volts. Ou seja, em A, em relação a zero no infinito, o potencial é menos 240 volts. Quando eu considero as duas cargas fontes, a presença delas. Muito bem. Agora falta a outra metade da questão. Professor, Diga. você pode voltar rapidinho? Posso, é porque eu sim. fiquei confusa em relação à distância. Se não seria Q1 10 centímetros e Q2 15, já que está no Vamos lá campo aqui, ó. X. Perdi isso aí. Pronto, aqui apareceu. Muito bem. Então, a gente tem o seguinte, ó. Vamos por definição. Aqui é o potencial em A. Aqui é o potencial devido em A devido a 1. Então, é em A devido a 1. Qual é a distância entre A e 1? 15. 15. Então, foi muito bom você chamar a atenção. E é por isso que eu tenho valores diferentes. A questão não tem uma simetria muito alta, uma simetria baixa, para você perceber a diferença. E foi muito bom você chamar a atenção aí, porque muita gente passa batido nisso.
Então tem que ter muita atenção. Eu quero o potencial em A devido à carga Q1. Então o que conta é a lateral aqui vertical. Muito bem, então colocando os valores, menos 240 volts. Potencial em B vai ser igual ao potencial em B devido à carga 1, mais o potencial em B devido à carga 2. Então, novamente, mesma coisa. Potencial em B devido à carga 1. Então, vamos olhar aqui, antes de substituir, eu tenho aqui a distância ó, R1B. Então, eu preciso de a distância entre a carga 1 e o ponto B. Ó. Então, eu preciso dessa distância. Isso vai ser 10 centímetros. Muito bem, a gente tem 10 centímetros aqui. Carga fonte Q1, 130 volts é o resultado. Potencial tá, em B devido a 2, eu estou aqui, ó, o potencial em B devido a 2. Então a distância aqui é 15 centímetros. Substituindo os valores aqui, eu tenho como resultado menos 240 volts. Eu posso então voltar aqui e substituir. Eu vou ter então 180 volts mais menos 240 volts, que vai dar menos 60 volts. Agora sim, eu estou pronto para calcular a diferença do potencial. Então, só agora que eu vou poder, em seguida, a DDP. DDP quer dizer diferença de potencial. Diferença de potencial elétrico, tá? Então, ΔV de A para B, olha aí como é que a gente escreve, de A para B. Isso quer dizer o final menos o inicial. Então, é potencial em B menos o potencial em A. Aí não tem errado, é só a gente pegar e analisar aí como é que está sendo colocado. Potencial em B é menos 60 volts, potencial em A é menos 240 volts. Então, eu vou ter menos, menos, o que vai dar, então, uma diferença de potência elétrica positiva. Isso quer dizer que de A para B o potencial aumenta, então daqui para cá eu estou subindo ladeira. Isso quer dizer que se eu botar uma carga em A, ela não vai espontaneamente até B, porque a variação do potencial é positiva. Mas se eu botar uma carga em B, ela vai espontaneamente até A. Uma coisa tem que ficar clara, tá? Quando eu falo assim de A para B, eu estou imaginando que eu botei um fiozinho guia, tá? Para ela andar aqui, para ela não sair para outro caminho. Se você lembrar aquela animação que eu coloquei rodando, você vai lembrar que o caminho de A para B é cheio de sinuosidade. Então, uma carga positiva poderia rapidamente descer em direção à carga Q2. Mas se eu botar um fiozinho guia, ela poderia deslizar de A para B. Não, porque estaria subindo ladeira. Mas se eu botar um fiozinho guia, ela vai de B até A espontaneamente. E vai ganhar velocidade. Muito bem. Potencial de muitas cargas. Tantas cargas que já não podemos contar. Então, a gente vai passar agora para a ideia de distribuição contínua. Eu tenho aqui muitas cargas que estão aqui uma atrás da outra ao longo de, digamos, o eixo X. E eu quero o potencial nesse ponto S aqui. Aí, qual é a estratégia? Eu vou pegar o potencial de uma carga e vou calcular aqui. Depois, vou pegar a próxima, vou calcular o potencial aqui. E depois a próxima, até até que eu faça todas. Quantas cargas tem? Ah, tem infinitas cargas. E dá para fazer todas? Dá. Você vai ter que somar esses potenciais. Isso vai dar uma série, tá? E essa série converge para um valor. Então dá para resolver usando séries. Então a nossa ideia seria o quê? Podemos utilizar a ideia da superposição. Que aqui, em potencial elétrico, ela vira assim, ó, o potencial em S vai ser o potencial em S devido a 1, mais o potencial em S devido a 2, mais o potencial em S devido a 3, mais, né, assim por diante. Né, infinitas expressões. Mas você pode fazer o seguinte, ó, transformar isso em um somatório. Então, você vai dizer que o potencial em S vai ser o potencial em S devido a cada uma das cargas, todas somadas. E como é que é o potencial em S devido a uma carga? É o potencial do Coulomb.
Está aqui o potencial do Coulomb. O potencial de Coulomb diz o seguinte: o potencial devido a qualquer carga no ponto S vai ser K vezes o valor da carga dividido pela distância entre a carga e o ponto S. Claro, eu não vou estar cobrando de vocês séries, tá? Esse não é meu intuito. Tá? Lembre que essa soma aqui é escalar, não é vetor, então isso já facilita bastante. Tá? E o que a gente quer fazer? A gente quer imaginar que aqui embaixo eu tenha tantas cargas, mas tantas cargas, que eu já não consiga enxergá-las como cargas distintas. Eu tenho uma distribuição contínua de cargas ao longo do eixo X. Eu tenho o que chama uma densidade linear de cargas. Eu tenho um fio, e esse fio está carregado. É um fio elétrico? Pô, vamos embora começar imaginando que é um fio de plástico e você sai esfregando com a flanela. E aí ele ficou todo, né, com a carga induzida. Ok? Agora, aí você vai dizer, esse fio não pode ser infinito. Sim, mas para muitas aplicações, geralmente quando você está falando de uma pequena carga perto de um fio, qualquer fio é infinito. Então é uma boa aproximação. Também, se for um fio finito, curto, dá para você, com os limites do integral, administrar a situação. Isso é tranquilo. Note o seguinte, ó, essa expressão aqui que diz a soma do potencial de cada uma das cargas, na situação contínua passa para um integral, ou seja, esse símbolo aqui, que é o S grego, passa a ser o S do integral. Aqui é um S espichado, para lembrar que isso é uma soma. E o potencial que eu estou somando agora, né, não é mais o potencial de Coulomb devido a uma única carga, mas sim o potencial de Coulomb devido a uma pequena fração da carga chamada dq. Então agora estou dividindo o fio em pequenos pedaços. Vou dizer que nessa posição aqui está um pequeno dq e ele causa um potencial em S a uma distância r. Então eu tenho aqui a receita para obter o potencial de uma distribuição contínua. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um exemplo, tá? Onde a gente obtém o potencial elétrico. Muito bem. Para fazer isso, a primeira coisa é lembrar que quando eu tenho uma linha, tá? E eu tiro um pequeno pedaço dessa linha, eu tenho um dl. Ok? Esse dl multiplicado pela densidade linear de carga. Eu estou supondo uma densidade aqui uniforme, tá? Então lambda é uma constante. Lambda vezes dl vai me dar um dq. Então eu vou ter a quantidade de carga que eu tenho bem aqui. Então, exemplo, uma barra de comprimento L, está aqui a minha barra. Ela é finita, tem um comprimento L. Se encontra sobre o eixo X a partir da origem. Então, uma pontinha está aqui na origem, outra está na posição L. Se a barra possui uma densidade uniforme de cargas, lambda, aí você pode imaginar que lambda é positivo, tá? Não tem problema. Determine o potencial elétrico em S ao longo do eixo a uma distância A da ponta da barra. Então, S está bem aqui. Eu tenho aqui uma distância A, ou seja, no eixo, se aqui é 0, aqui é L, S está na posição L mais A. Então, se L é 1 metro e A é 10 centímetros, a posição de S, então, é 1 metro e 10 centímetros. Ok? Eu vou usar essa receita aqui para obter o potencial nessa posição. Vamos lá. Primeiro passo. Pego um dq no meio da barra. Não quero pegar nenhuma ponta, nem outra. Peguei um dq típico. Eu vou dizer então que esse dq causa uma diferença de potencial aqui no ponto S, um pequeno potencial. dq está afastado de S pela distância R. Então eu já tenho aqui quem é o dq, está bem aqui. Eu já tenho aqui quem é o K, é uma constante, e eu já tenho R, é a distância entre o dq e o ponto S. Muito bem. Vamos então avançar aí nesse integral. Para fazer esse integral, eu vou definir aqui a distância de 0 até o dq como sendo x. Isso vai ser útil para uma transformada de variável que vai facilitar a integração.
Muito bem. Então, dq vai ser igual a lambda dx. Ou seja, eu tenho aqui um pequeno dx vezes o lambda vai me dar o dq. V vai ser a integral de dv, e dv está aqui, dado aqui em cima, k dq sobre r. Até aqui, isso aqui é igual em toda a questão que envolve uma distribuição linear. Não tem aí nada diferente. Agora eu vou trabalhar esse integral. A gente pode fazer o seguinte, ó, substituir o dq por lambda dx. Então, o dq aqui, eu substituí por lambda dx, botei aqui dentro. Ok? Note o seguinte aqui, ó. A forma mais fácil de ver isso aqui é o seguinte, ó. Tá vendo aqui 0? Até aqui, no L mais A, 0 até L mais A. Então, isso quer dizer que L mais A também é igual a x mais R. Então, L mais A é igual a x mais R. Isso quer dizer, então, que x vai ser igual a L mais A subtraído o R. Então, eu tenho aqui uma mudança de variável, ó, porque aqui eu tenho dx e aqui eu tenho r. Para eu integrar, ou eu passo tudo para x, ou eu passo tudo para r. Aí eu vou escolher o caminho das pedras, o que é mais fácil. Lembrando que sempre que eu faço uma transformação de variável, se eu transformar o x, né, eu vou ter que transformar os limites, tá, de integração. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou derivar os dois lados dessa expressão. O lado esquerdo, o derivo, vai dar dx. O lado direito, L é uma constante, a derivada é zero, mais o A é uma constante, a derivada é zero, menos a derivada de dr. Então, isso me dá o resultado que dx é igual a menos dr. Então, eu posso fazer a substituição aqui, tirar o meu dx e colocar o dr, se eu mudar o sinal. E eu preciso também transformar os limites, tá, de integração. Então, como aqui eu estou integrando em x, isso quer dizer que ora x é zero, ora x é L. Mas se x é zero, R vai ser igual a L mais A. Então, eu botei aqui L mais A no limite inferior de integração. O limite superior, se x é L, então se eu botar no lugar de x, L aqui, então vai cortar um L com o outro e vai dar que A é igual a R, né? Ou seja, eu vou ter o meu limite superior de integração. O L maiúsculo virou o A. Pronto. Eu já estou pronto, então, para colocar em evidência o K e o lambda e fazer a minha integral. Por que que eu optei por integrar em R? Porque a expressão aqui de integração fica bem simples. A integral de 1 sobre R vai dar quanto? Quem lembra aí? Vai dar ln de r? Exatamente. Então, eu fazendo a minha integral, eu vou ter, então, essa integração. Eu já troquei aqui os limites de integração para dar conta do sinal negativo, tá? E eu tenho a integral de dr sobre r, vai dar ln de r, os limites de a até L mais A. E aí, a gente sabe, é só substituir. E isso aqui pode ser simplificado, né? Como sendo k vezes lambda, usando a propriedade dos logs, né? Vai ser igual a ln de L mais A sobre A. Ok? Então, eu já tenho o potencial, tá? Nessa posição aqui, S, potencial em S vai ser o valor de K vezes lambda, o log natural de L mais A dividido por A. Então, determine o potencial elétrico em S, sabendo que lambda é igual a 20 nanocoulombs por metro, L é igual a 0,20 metros e A é igual a 2 centímetros. Então, você pode simplesmente dizer o seguinte, ó, substituir aqui os valores. Se eu substituo e simplifico, isso vai dar 432 volts. Ou seja, se essa informação aqui é verdadeira, o potencial em L mais A vai ser 432 volts. Alguma pergunta aí? Não. Ok. Então, a gente tem uma expressão aqui, né? K lambda ln de L mais A sobre A. Então, faça uma
um gráfico dessa função y igual a ln, escolha um valor de L qualquer, pode ser 1, por exemplo, e faça o gráfico de ln de L mais x sobre x, tá? Para você ver como é que ele fica. Isso vai lhe dizer o seguinte, se a distância A fosse variando, como é que ficaria o potencial? Ou seja, você vai saber como é que é o potencial a partir da ponta da barra. Eu fiz isso, tá? Dá um gráfico desse tipo aqui, ó. Isso quer dizer que se eu estou a 50 centímetros da barra, eu escolhi a barra como sendo L igual a 20, então é uma barra bem comprida, 20 metros, tá? Então, se eu estou na posição 50, a partir da ponta da barra, então o potencial aqui vai ser por volta de 60 volts, né? Então, ele vai aumentando conforme eu chego perto da ponta da barra e ele vai diminuindo conforme eu me afasto. Como é que ele aumenta e diminui? É uma função log, tá? Então, isso é interessante. Você, sempre que puder, pega qualquer programa aí, GeoGebra ou outro, e faz gráfico dos resultados que você obtém, faz gráfico das coisas, começa a se apropriar, porque você vai aprendendo um bocado de coisa. Essa questão mesmo, se você resolver, aí você vai ficar em dúvida. O que eu fiz está certo, está errado, deu um resultado certo. Então você faz um gráfico e você começa a ficar mais confortável. Isso aí está se comportando como eu espero. Eu espero que o potencial seja mais alto perto da carga positiva e que haja uma divergência na onde está a primeira carga, né, da pontinha da barra. Você imagina que ali o potencial vai para o infinito e aqui está acontecendo justamente isso. Conforme você se afasta, se vai muito longe, você imagina que o potencial vai a zero. Então isso aí começa a ter a cara do que você espera numa situação desse tipo. Então, quando eu falo que eu vou cobrar uma questão que envolva a integração, tá? Então a gente tem dois principais candidatos, né? Os dois envolvem uma densidade linear de cargas. Então você tem lá posso pedir, tá aqui a barra, como é que é o campo elétrico em a posição tal e tal. Ok? Ou eu posso dizer, olha, tá aqui a barra, como é que fica o potencial elétrico em tal posição? Aí é mais questão de você conseguir resolver. No livro de vocês tem vários exemplos dos dois resolvidos, então é um bom ponto de partida para você estudar quanto a variações, né? E também entre as questões você vai encontrar variações interessantes dessas duas questões, tá? Eu recomendo que você estude essas variações. Estude principalmente para saber onde está, para na hora da prova, como a prova tem consulta aberta, você pode ir lá consultar e tentar entender como está. Se você deixar para entender na hora, e eu senti isso no miniteste, que muita gente deixou até localizou nas notas o material, mas não tinha estudado. Ou seja, se bateu para entender o que estava na videoaula, o que estava no site, o que estava em outra referência. Né? Então, conforme você vai estudando, você vai se apropriando do material, fica mais fácil você voltar e consultar. Então, fique atento quanto a isso. Muito bem. Então, faça um desenho cuidadoso bidimensional da barra carregada e desenhe as linhas de campo elétrico e as equipotenciais. E aí, se você desenhar essa barra, tá? Assim em um papel e olhar de cima, como é que ficam as linhas de campo, como é que ficam as equipotenciais. Então pense sobre isso para você tentar fazer o desenho, tá? Como é que é de uma barra finita desse tipo aí que você está olhando. Ok? Muito bem. A força e o campo como declividades. Então a gente falou um pouco sobre esse quadrado e é a primeira vez que eu coloco o quadro de relações completo. Então é a primeira vez que eu mostro, já mostrei várias vezes, né? Já mostrei ele com definição conceitual, já mostrei ele com as equações já. Eu mostrei ele aplicado ao campo elétrico uniforme e mostrei ele aplicado ao campo elétrico de Coulomb. Mas eu nunca tinha incluído a volta das operações de integração. Ou seja, se você tem força e você quer ir para a descrição da energia, você vai através de um integral. Isso quer dizer que para voltar, você tem que voltar a partir de uma derivada, ok? Então, disse o seguinte, que a componente L, e aqui L pode ser x, y, z, tá? Então, se L é x, f de x
vai ser igual a menos a derivada da energia potencial em relação a x. Então é assim que eu volto. Se eu vou da esquerda para a direita integrando, o retorno é por derivada. E o mesmo acontece aqui embaixo. Aqui embaixo, se eu saio do campo elétrico e vou para a diferença de potencial elétrico através do integral, o meu retorno do potencial para campo elétrico, então, muita atenção, tá? O símbolo EP é energia potencial, o símbolo E é o campo elétrico. L pode ser X, Y, Z. Então, isso quer dizer o seguinte, se eu pego a expressão do potencial e derivo em relação a X, troco o sinal, eu tenho um campo elétrico em X. Se eu tenho o potencial tiro a derivada em relação a Y, mudo o sinal, eu tenho a componente do campo elétrico Y. Ok? Então, isso completa aqui as relações, eu agora sei navegar com ele de um lado para outro. Isso não faz muito sentido até a gente usar isso em uma situação problema. Então, essa é a minha sugestão agora. Vou colocar aqui uma questão, tá? A questão é o seguinte, ó. Eu tenho, exemplo, um gráfico do potencial elétrico ao longo do eixo X. Em cima de uma bancada de trabalho é dado. Ou seja, tem lá uma mesa. No centro da mesa eu vou dizer que é o zero. Para a esquerda, tá? Aqui é 10 centímetros, cada divisão dessa, então eu estou 10, 20, 30, 40 centímetros. Então, a 40 centímetros do centro da mesa, tá? O potencial ó, vai aumentando. Depois, nos próximos 20 centímetros, o potencial permanece constante. Depois, o potencial começa a cair e continua caindo até 10 centímetros depois do centro, indo para a direita, ao longo do eixo X. Tá? Depois, o potencial mantém-se constante e, por último, o potencial diminui, retornando a zero. Ou seja, o potencial é zero em 3 pontos. Ó. Logo no início da minha jornada, bem no meio e lá no final. Muito bem. Pede-se o seguinte: primeiro, construa o gráfico do componente X do campo elétrico. Faça um desenho, depois faça um desenho da área física de trabalho indicando os vetores campo elétrico e, finalmente, interprete o desenho seguindo o movimento de uma carga teste que se move sobre a bancada ao longo do eixo X. Ok? Então eu queria que você tentasse fazer isso. Vamos dar aí, são 19h23, vamos dar aí 5 minutos para vocês fazerem. Ok? Então, 5 minutinhos. Aí eu volto. Tente fazer, tá? Realmente vale a pena. Esse aqui, se tudo der certo, a ficha vai cair quanto a esse potencial elétrico, campo elétrico, tudo isso, tá? Então, a gente quer muito ter carinho com esse exercício específico. Ok, conseguiram fazer? Não, eu não. Ok. Bora dar uma olhada na resolução do que se trata, tá? Primeiro, você tem aqui potencial elétrico e aqui você tem distância, posição, tá certo? Então, vamos lá. Construa o gráfico do componente X do campo elétrico. Então, eu tenho que saber entre menos 40 e menos 30, como é que é o campo elétrico? Entre menos 30 e menos 20, como é que é o campo elétrico? Assim por diante até chegar do outro lado. Ok? Então, o que vai me guiar isso? Vai me guiar o seguinte, ó, a expressão aqui embaixo. Deixa eu mostrar a vocês. Ok. Então, como é que é o campo elétrico em cada uma dessas regiões aqui? Aí eu tenho que descobrir isso. Qual é meu guia? Aqui embaixo eu tenho a expressão. Aqui diz que o campo elétrico é igual a menos a derivada do potencial elétrico em relação ao deslocamento. Aqui eu vou estar me deslocando ao longo do eixo X. Então isso diz que o campo elétrico na direção X é igual a menos a derivada do potencial em relação a X. Então eu quero fazer justamente isso. O componente do campo elétrico é dado por E de x é igual a menos a derivada do potencial em relação a x.
Isso é massa, porque aqui eu tenho linhas retas, e linhas retas eu sei fazer derivada com muita facilidade. Entre A e B, então eu rotulei aqui ó, a primeira linha como sendo A, a segunda como sendo B. Então, neste trecho, como é que é o campo elétrico? Muito bem. Como eu tenho aqui né, uma linha reta, né, eu posso então substituir o dV por ΔV sobre ΔX. Então, o componente X é igual a menos a diferença de potencial sobre ΔX. Então, ΔX aqui eu já sei, ó, entre A e B é quanto? 10 centímetros. E o potencial, o ΔV é quanto? Eu estava em 0 e fui para quanto? 20 volts. Então, eu já sei que entre A e B, esse deslocamento, ΔV é 20 volts, mais 20 volts, e ΔX é igual a 10 centímetros. Eu posso, então, substituir nessa expressão. Isso vai me dizer o seguinte, ó. O campo elétrico vai ser igual a menos VB menos VA sobre XB menos XA. A gente já fez essa conta, isso vai dar 20 volts menos 0, dividido por 0,1, porque é 10 centímetros, né? Então passando para metro vai dar isso com um sinal negativo na frente. Simplificando aqui, isso quer dizer o seguinte, que o campo elétrico, o componente X, entre A e B, vai ser igual a menos 200 volts por metro. Volts por metro ou Newton por Coulomb, não tem conversa, é a mesma coisa. Ok? Bem, agora eu passo para o próximo trecho, entre B e C. Quem arrisca aí? Quanto é que vai ser o campo elétrico entre B e C? Quem me diz aí? Essa é a base sobre a altura, como é um quadrado, não? Não, a gente não está calculando a área. Note que ΔV sobre ΔX está me dando a declividade, né? Lembre, a derivada sempre dá a declividade. Então está dizendo que o campo elétrico é igual a menos a declividade. Entre B e C, qual é a declividade aqui? Essa reta está subindo, está descendo. Como é que ela está? Não tem declividade, Não então seria tem nulo. é nulo. Então, obrigatoriamente, se eu fizer a conta aqui, ó, de B até C, eu vou ter que o campo elétrico X tem que ser zero. Então não tem campo elétrico nessa região. O campo elétrico, o componente X, vai ser positivo ou negativo entre C e D? Quem me diz aí? Negativo. A declividade é negativa. Mas se eu pegar a declividade para calcular o campo, o que eu faço com o sinal? Eu vou trocar ele. Exatamente. Então, muito bem, de C até D, eu vou ter então que o campo elétrico X vai ser igual a menos. O campo elétrico em D é menos 20. O campo elétrico em C é mais 20. Então vai ficar menos 20 volts, menos 20 volts. Dividido pela distância entre C e D, que aqui é 20 centímetros, então vai dar 0,2 metros, trocando o sinal aqui. Fazendo a conta, eu tenho então que o campo elétrico vai ser, e tem um menos mais aqui, ó, ele vai ser positivo, esse menos aí não tem não. Deixa eu fazer uma correção aqui. Nesse trecho é nulo. Nesse trecho aqui, então, a gente vai ter mais 200 volts por metro. Então, aqui estava subindo, o campo é negativo, aqui está descendo, o campo é positivo, nos conformes. Entre D e E, não tem conversa, é quanto? Zero. E no último trecho, já dá até para prever o resultado, né? De E até F, vai dar, então, menos 200 volts por metro, ok? Então, você tem aqui subindo, e aqui novamente eu tenho subindo. Então, o campo, a componente X do campo, de A até B, é menos 200, e lá no final também menos 200 volts por metro. Muito bem, agora eu quero fazer o gráfico. Então, como é que é o gráfico do campo elétrico? Está aqui, ó, o componente X em relação a X. No primeiro trecho,
o campo elétrico deu menos 200. Nesse trecho, foi 0. Nesse trecho aqui, foi mais 200. Nesse trecho de cá, 0 de novo. E, por fim, menos 200 volts por metro. Então, está aqui o gráfico do componente X em relação a X. Agora, eu quero saber o que é que acontece de fato. Né? Eu quero saber, e na bancada, como é que fica? Desenhe os vetores na bancada. Então, a gente vai fazer isso. Se eu desenho aqui, ó, isso quer dizer que neste trecho, entre menos 40 e menos 30, o campo elétrico também está para trás. Note que aqui eu estou já no plano aqui, o XY, tá vendo? Então eu estou olhando a bancada de cima, até aqui a mesa. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Eu não tenho mais nem volts, nem volts por metro. Eu agora tenho, ó, a mesma unidade nos dois lados. Eu estou olhando uma área real, né? Então, neste trecho aqui, o campo elétrico está para a esquerda. Nesse trecho aqui não tem campo elétrico. Nesse trecho de cá, o campo está para a direita. Nesse trecho de cá, o campo está para a esquerda. Por quê? Porque para a direita quer dizer positivo e para a esquerda quer dizer negativo. Então está pegando aqui os valores positivos e negativos e transformando em vetores. Note que o vetor daqui tem o mesmo tamanho desse, tem o mesmo tamanho desse, mesmo tamanho desse. Ou seja, em módulo, o campo elétrico é igual. Então os tamanhos de vetores são iguais. Ok? Muito bem. Agora vamos ver o que acontece quando você bota uma carga teste aqui nessa brincadeira. Então vamos olhar. Figura de baixo. Eu tenho uma carga positiva e vou jogar ela na mesa, vou botar ela para rolar na mesa. Só que aqui é uma carga, tá? Simultaneamente, eu vou imaginar, tá? Que eu tenho uma bolinha de gude e aqui eu tenho um bocado de rampa e descida. Para eu ver o que acontece quando a bolinha sobe e desce aqui. Eu vou dar um pitoque na bolinha, a bolinha vai pegar aqui, vai subir a rampa e assim por diante. Então, se eu solto os dois, ó, note que nesse trecho houve uma diminuição de velocidade. Aqui passou com velocidade constante, aqui aumenta a velocidade, aqui velocidade constante. E, por fim, diminui a velocidade, chegando aqui com a mesma velocidade. Eu só parei lá porque parou a animação. Então, ela continuaria sem parar. Então, vamos dar uma olhada aí de novo, ó. Olha o que acontece. Você vai ver o seguinte. A bolinha sobe e desce esse relevo, né? Tal que, se você pensasse na sombra dela, aqui embaixo, botar uma lâmpada aqui em cima, a sombra ia cair sobre a carga positiva. Então note que a bolinha vem com velocidade constante, e na hora que ela vai subir, ela tem que diminuir a velocidade. Isso quer dizer que a bolinha, quando chegar aqui e penetrar esse campo elétrico, ela vai diminuir a velocidade. Se por acaso a bolinha conseguir, tiver velocidade inicial suficiente para chegar aqui no topo, ela vai atravessar de B até C com uma velocidade baixa. De B até C vai de velocidade baixa. Constante. Então ela veio com velocidade, diminuiu nessa região, passou com velocidade constante aqui nessa segunda região. Depois, a bolinha que ganha velocidade descendo a ladeira, isso quer dizer o quê? Que a bolinha positiva, a carga positiva, quando entra em um campo, tá, ela vai ser acelerada na direção do campo, então ela vai ganhar velocidade. Então, nesta região, a bolinha ganha velocidade. Na região de cá, perdeu. Aqui, velocidade constante. Aqui, ganha velocidade. Vai passar aqui com velocidade constante nesse trecho, tá? E uma velocidade baixa, né? Aqui, então, ela vai perder mais velocidade, chegando aqui a velocidade inicial. Então, ela ganhou, desculpe, vai ser, aqui ela passou com velocidade baixa nessa região. Aqui ela passa com velocidade alta, porque ela desceu, ó, essa ladeira toda. Aqui anda com velocidade baixa. Então, nesse trecho, velocidade baixa. Aí, nessa região aqui, ela vai... Ó, errado de novo, eu falei. Neste trecho, velocidade baixa. Aqui ele ganha velocidade, aqui passa com velocidade alta. Então, a bolinha vem. Velocidade diminui, é constante e é baixa. Depois aumenta a velocidade, passa aqui com velocidade constante e alta. Depois diminui a velocidade e volta à velocidade inicial. Bora acompanhar aí então os dois acontecendo simultaneamente. Ó. Você vê que as duas bolinhas têm que chegar juntas. Tanto a bolinha
que está no sobe e desce do relevo do potencial, que isso é na minha imaginação, quanto a bolinha real física que está atravessando os campos elétricos. Se você quiser se aprimorar isso um pouquinho, você poderia localizar onde é que estão as placas dos capacitores, ou seja, existem placas aqui que estão fazendo este campo elétrico. Então, por exemplo, bem aqui nessa posição, tem que ter uma placa. Nessa posição tem que ter outra placa, porque aqui dentro o campo elétrico é uniforme e para a esquerda. Essa placa da direita aqui, ela vai ser positiva ou negativa? Quem me diz aí? Vai ser negativa, não? Olhe bem, as linhas de campo têm origem nessa placa. Então, ó, as linhas de campo saem É daqui, positiva. vai ser positiva. Sair Então, da direita exatamente. para a esquerda. Então, aqui é uma placa positiva, aqui é uma placa negativa. Claro, tem que ter algum furo para a bolinha passar, senão a bolinha não passa. Então a gente já viu isso, que às vezes você usa duas placas e faz um furinho no meio para as cargas poderem passar. Ok? Então, quando a bolinha vem, tá? Que ela entra aqui nessa região, a placa de trás é negativa, vai atrair a bolinha porque é positiva, a carga, né? E a placa da frente é positiva, vai repelir, então é por isso que ela perde velocidade quando atravessa aqui. Para essa situação aqui, a placa da esquerda, ela é positiva ou negativa? Negativa agora. Olhe Ela está bem, sendo da olhe esquerda para a bem. direita. Peraí, Não? olha aí. As linhas de campo estão nascendo nela, então a placa tem que ser o quê? Negativa, não? Não. As linhas de campo sempre nascem em qual placa? Na placa o quê? Positiva? Positiva. As linhas de campo sempre nascem na placa positiva. E as linhas de campo vão morrer na placa negativa. Então, isso é sua indicação. Essa placa aqui, ela é positiva, a de cá é negativa. Para esse capacitor aqui, a primeira placa tem que ser negativa e a segunda é positiva. Então a gente acabou de unir todas as coisas aqui. A gente mostrou um gráfico do potencial elétrico em função da posição. A gente construiu o gráfico do componente X do campo elétrico. A gente desenhou a situação real com os campos elétricos uniformes nas posições corretas, ocupando os espaços. Tá? E aí a gente fez uma simulação, passando uma carga através das várias etapas, né, onde tem campo, onde não tem, e vendo o comportamento dessa carga, onde é que ela ganha velocidade, onde é que ela tem velocidade constante, onde é que ela perde velocidade. A gente viu que tem um paralelo, né, entre você imaginar entre a carga em movimento nesse espaço e você imaginar uma pequena bolinha, um agude, subindo e descendo no relevo do potencial elétrico, ok? Então a gente viu aí como é que essa fichinha aqui da esquerda, ela sobe, desce e cai no final, depois sobe de novo, ok? Então esse exemplo aqui está amarrando todas as coisas que a gente estudou, ok? Então muito importante também. Alguma pergunta, alguma dúvida? Diga, diga. Nesse eixo Y ali, na parte de baixo, Aqui, nesse de cá? o que estava lá. Fale um pouquinho mais alto que está cortando a sua ligação. Estou dizendo na que estava lá atrás, na imagem que estava lá atrás. A anterior, né? Vamos voltar. Essa aqui? Ah, que você respondeu. Tá, essa aqui de cá? O slide está parado aqui. Ó, então, entendi. Como eu falei a vocês, de vez em quando isso acontece. Andou? Isso aqui estava com os vetores. Tá, então deve ser essa de cá. Confere? Isso. Ok. O senhor falou que as linhas de campo sempre iniciam no positivo e terminam no negativo. Então, esse eixo Y aí, elas estão terminando e iniciando. Ele não seria uma placa? Ah, repare só. Boa pergunta. Você poderia ter uma placa aqui, tá? Como não ter, não faz diferença nenhuma.
porque as linhas de campo aqui elas vão ser contínuas de um lado ao outro. Então, eu nem fiz referência, porque pode ter aqui ou não ter, o comportamento é exatamente igual. Porque as linhas de campo elas nascem na esquerda e vão morrer na direita. Como eu botei vetores, apareceu 2 vetores, porque eu estou mostrando a densidade de vetores, tá? Então, o tamanho do vetor mostra o campo elétrico, então tem o mesmo tamanho. Mas aqui, nessa região toda, se eu fosse usar linhas de campo, as linhas nasceriam aqui na esquerda e seriam contínuas até chegar na direita. Ok? Com o mesmo afastamento que nessa região e nessa região, porque o afastamento das linhas de campo me dão a densidade. Então, boa pergunta. Eu poderia ter uma placa aqui ou não, não haveria diferença nenhuma. Uma coisa que é interessante, ó. Observem que essa carga vai chegando aqui, né? E ela chega com velocidade constante, embora essa seja uma placa negativa. O que acontece? Aqui é uma placa metálica, tá? E aí, quando você tem negativos nessa placa metálica e positivos na placa metálica de cá, essas cargas são puxadas para a superfície interior das placas. Isso quer dizer que no lado de lá, aqui, não tem cargas. E você tem o metal. E você sabe que dentro do metal o campo elétrico é zero. Ou seja, quando a carga se aproxima da esquerda, ela não vai sofrer nem atração nem repulsão até ela entrar no capacitor. Se ela ficar no lado esquerdo aqui, o campo elétrico é zero, não atrai nem repele. Está blindado atrás da chapa metálica, porque as cargas vão parar na superfície interna. Ok? Isso acontece, claro, para todas as regiões aqui onde não tem campo elétrico. Não tem mesmo. O campo elétrico é zero. Mesmo tendo uma placa positiva ou negativa pela frente, né, a carga passa com velocidade constante, porque naquela região o campo elétrico é nulo. Isso só acontece cada blindagem do metal, né? Então é engraçado que, embora o desenho seja simples, já tem tantos pressupostos que esse formalismo traz. Ele mostra como esse formalismo é riquíssimo. Então, esse é o eletromagnetismo de Maxwell, né, que já trazia a ideia da relatividade, ou seja, Maxwell poderia ter sentado e estudado as equações dele e descoberto a relatividade que Einstein descobriu, porque já estava embutido no formalismo dele. E precisou o Einstein ver e pensar, ele pensou nem pelo eletromagnetismo, foi um pensamento totalmente diferente, né? E chegou aí à relatividade. Estou dando como exemplo a relatividade, mas poderia dar outros exemplos. Aqui dentro da eletrostática mesmo, a gente vai encontrar situações, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, aqui tem um campo elétrico e aqui tem 2 placas, aí você já tem logo a seguinte ideia. A gente falou que para você construir um campo elétrico, você tem que ter energia. Ou seja, tem energia guardada nesse dispositivo aqui inicial. Tem energia guardada nesse dispositivo e tem energia guardada nesse dispositivo. É esta energia que está, então, dando maior velocidade ou menor velocidade à carga, ou seja, maior velocidade, menor velocidade, quer dizer, quando há aceleração, a gente sabe que quando há aceleração é justamente onde tem a força. Então, está tudo aí sinalizado, amarrando aí o que a gente está vendo lá com a parte de Newton, e já mostrando coisa que a gente não viu ainda, que é que capacitor guarda energia. Já está aqui tudo já embutido. Então você não tem como muito separar as coisas. Muito bonito isso. Tá bom, minha gente. Então a gente vai parar por aqui. Deixa eu botar